Meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes por poder estar participando desse momento histórico na vida dessa igreja, que tanto tem abençoado o nosso presbitério, é a mãe de quase todas as igrejas formadas, um trabalho que começou pioneiro aqui com o reverendo Benjamin César e se alastrou por norte, noroeste fluminense. Então nós temos a grata satisfação de poder estar aqui nessa igreja que tanto nos abençoou, que tanto ajudou, e tem a alegria de hoje ver aquelas congregações plantadas, sendo filhas que cresceram, que começaram a caminhar com as suas próprias pernas. Eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, pelo conselho dessa igreja, pela liderança e por cada membro que essa igreja possui. Também não poderia deixar de dar os parabéns nessa noite a todas as mulheres que estão aqui pelo seu dia, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vocês, rica, abundantemente, suprindo as necessidades das irmãs e fazendo de vocês a cada dia mulheres firmes, virtuosas, abençoadoras para as suas famílias e também para a família da fé. Irmãos, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 17 e 20. E nós estaremos pensando e trazendo a reflexão nessa noite sobre o que é aquilo que tem te impedido. O que tem impedido o seu retorno? Nós vamos aprender algumas lições práticas com o apóstolo Paulo acerca do que ele estava vivenciando, mas também de que lições ele traz para o nosso coração que vão nos ajudar a superar esses impedimentos que porventura vierem a ocorrer na nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 17 a 20. Queria convidar a igreja a ler de maneira responsiva. Você que está sem Bíblia, pega uma carona com quem está do seu lado, ou então você pode acompanhar na projeção ali, que está conforme a Revista de Almeida, Revista Atualizada, Bíblia de Almeida, Revista Atualizada. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-nos pessoalmente. Pois quem é a vossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Irmãos, quando meditamos nesse texto, começamos a estudar, a meditar na palavra do Senhor, algumas perguntas vieram para mim. O que houve mais precisamente nesse episódio que o apóstolo Paulo ele foi impedido de voltar até a cidade de Tessalônica? O que poderia estar acontecendo que esse texto, ora, não nos apresentou nenhuma resposta acerca disso? Então, concomitante com esse texto, foi preciso analisar também o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Eu queria convidar os irmãos a ler juntos também comigo, de maneira responsiva. Tendo passado por Antípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio.
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Senhor, silencie o nosso coração nessa hora, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor reservou para o nosso coração nessa noite. Fala conosco, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade muito importante, movimentada, que ficava no nordeste da Grécia. E olhando as características dessa cidade, não geográfica, mas características particulares dela, nós percebemos uma similaridade com a cidade de Belo Horizonte, não por ser margeada por mares, mas por ser cercada por cafés, bares por todos os lados, bem como por oferecer uma vida diversificada noturna. Quando olhamos para Tessalônica, meus irmãos, nós observamos o importante papel que ela teve na história do cristianismo do início do primeiro século, em especial na vida e no ministério do apóstolo Paulo, que durante a segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, ele passou por essa cidade e ali pôde plantar uma pequena igreja, uma pequena congregação ali. E isso causou em Paulo uma particularidade muito grande. Paulo era movido por um amor, por um carinho todo especial pelos tessalonicenses. E esse tipo de comportamento do apóstolo Paulo trazia para alguns judeus um certo tipo de incômodo. Eles haviam, por conta de não concordarem com o evangelho que havia sido implantado naquela cidade, e eles haviam debandado para a companhia de iníquos. Afinal, nós conhecemos na palavra de Deus que nos afirma que as más conversações, elas corrompem. E eles começaram a caminhar por um caminho extremamente perigoso. Esses judeus, eles começaram a se aliar a homens desse tipo, segundo o qual os exegetas mais renomados classificam como desocupados e imprestáveis. E no ápice das suas insanidades, esses homens invadiram a casa desse senhor que nós lemos, o Jason, falando que eles eles foram acusados de subversão e entraram na casa desse homem e no seu ato de insanidade, talvez no ato mais ferrenho, esses homens, eles invadiram a casa dele e, contudo, quando chegaram lá e não observaram a presença de Paulo, ou não observaram a presença de Silas lá junto dele, eles ficaram extremamente enraivados, revoltados, porque eles estavam indo ao encontro de poder dar um flagrante ali. Então eles fizeram o quê? Entraram na casa de Jason, levaram as pessoas que estavam junto deles até as autoridades competentes da época da cidade, acusando-os de subversão, falando que eles estavam afrontando os decretos de César,
que eles estavam se opondo a Roma, dizendo que eles afirmavam haver outro rei, e realmente eles diziam isso. E esse fato na época era gravíssimo, porque era considerado rebelião aos imperadores. Eles tinham que zelar, eles tinham uma liberdade dada por Roma para poderem tratar desses assuntos administrativos em Tessalônica. Contudo, não seria nada bom para eles se esse assunto vazasse e chegasse até Roma. Eles seriam taxados de incompetentes. Então eles procuraram logo tentar resolver isso. Só que esse fato, por ser tão grave, considerado rebelião, e eles tendo que zelar pela liberdade, sem a intervenção de Roma, esse fato ganhou uma proporção ainda muito maior. Paulo havia proclamado a Cristo como rei. Contudo, meus irmãos, apesar das acusações que havia sobre eles, que eram duras, graves, não haviam evidências contra esse homem sobre aquilo que ele estava sendo acusado. E mediante um pagamento de fiança, ele, aquelas pessoas, talvez os seus familiares, os amigos que estavam na sua casa, foram liberados. E diante do exposto, meus irmãos, dessa breve reflexão introdutória, nós chegamos à conclusão de entender agora o porquê do apóstolo Paulo não poder voltar a Tessalônica. O porquê dele não poder ficar na cidade de Tessalônica. Havia uma pressão acerca daquilo que eram os últimos acontecimentos. Havia uma pressão ali. E Paulo, sendo coagido por conta disso, ele não pôde ficar em Tessalônica. E o que havia acontecido na casa de Jason ainda acalorou ainda mais os opositores. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, meus irmãos, é que apesar da perseguição, apesar da privação, apesar de não poder voltar àquela casa de amados irmãos, a qual ele tinha um amor, o que me chama a atenção nisso é que apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo não perdia o interesse pelos crentes de Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele não perdeu o amor. Mas eu queria lamentar profundamente nessa noite, dizendo algo forte, contudo verdadeiro. O que mais me impressiona é como a igreja dos nossos dias, ela tem perdido o interesse e o amor pela obra do Senhor, pelas mínimas coisas. Hoje nós não passamos nada perto do que o apóstolo Paulo passava. E hoje uma chuva é motivo para a gente não vir. O calor é motivo para a gente não vir. E várias coisas, meus irmãos, são motivos para a gente não estar na casa do Senhor. São motivos suficientes para a gente substituir o estar aqui por alguma coisa que aos olhos humanos sejam mais interessantes. Mas eu queria voltar para o texto e extrair desse texto algumas lições que são bastante práticas para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, e estar te perguntando nessa noite, o que pode estar te impedindo de voltar? Pode passar, por favor. O que pode estar te impedindo de voltar? E a primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que nós precisamos amar, investir, incentivar a nossa igreja, mesmo quando nós não pudermos estar presentes. O apóstolo Paulo amava sobremaneira a igreja de Tessalônica. E, meus irmãos, diante de tudo aquilo que havia acontecido, eu imagino que esses que haviam debandado para o outro lado, para estarem andando ao lado de homens iníquos, eu imagino que poderiam estar falando acerca do apóstolo Paulo.
Eu imagino que, diante da negativa do apóstolo Paulo voltar, eu imagino que esses opositores houvessem dito, espalhado comentários, notícias falsas, dizendo: olha, o apóstolo Paulo não veio porque ele não quis. Olha, o apóstolo Paulo, ele não veio porque ele não tem interesse, porque vocês não são tão importantes para ele assim. E no versículo 17, olha só o que diz: ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Ele não pôde estar presente na igreja de Tessalônica, que havia sido plantada por ele, mas essa igreja não saiu do seu coração. Essa igreja não se distanciou dele, porque ele nutria orações. Ele nutria sentimentos de afeto, de carinho, de amor. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Meus irmãos, olhando para esse versículo, ele começa dirigindo-se à igreja dizendo o seguinte: nós tentamos ir, mas não pudemos ir. Confie em nós, confie nessa palavra que eu estou dizendo para vocês, e não na palavra deles que querem denegrir a imagem do Evangelho, a imagem de um servo do Senhor. Então confie em nós. Era o apelo do apóstolo Paulo. A segunda palavra que ele fala é irmãos. Não, volta um pouquinho aí. É irmãos. E isso, meus irmãos, é uma representação de amor, é uma representação de afeto, é uma representação de carinho, é uma representação que naquele ambiente que ele havia plantado aquela igreja, havia um ambiente familiar, um ambiente fraterno, de respeito recíproco por aqueles que o Evangelho havia alcançado. Havia amor. Isso, meus irmãos, é senso de pertencimento. O apóstolo Paulo nos ensina que o poder e o valor das relações que existe. Existe valor nas relações, existe valor no discipulado, com aquela congregação que foi plantada por ele em sua segunda viagem missionária. A terceira palavra nesse versículo que nós observamos é orfanados, que vem de órfãos. E quando olhamos para essa palavra, meus irmãos, nós conseguimos diferenciar, fazendo uma consulta, um estudo mais aprofundado no grego, onde nós conseguimos diferenciar ser órfão de se tornar órfão. Na nossa língua, no dicionário da língua portuguesa, órfão é traduzido por aquele que ficou só, por aquele que não tem mais ninguém, por aquele que perdeu a sua família. Contudo, quando nós olhamos nos originais, quando nós olhamos e fazemos uma consulta mais apurada, nós observamos que órfão, ele pode ter um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. E especificamente nesse texto que nós estamos meditando, órfão dá um sentido de privação, ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi privado de estar próximo da família da fé, dos amigos e dos irmãos da fé. Paulo foi privado. Contudo, nós descobrimos, meus irmãos, que aqueles que estão em Cristo jamais seremos órfãos. Em Cristo nós jamais seremos órfãos. Jamais estaremos desamparados, porque Ele nos deixou o Consolador, amém? Ele nos deixou o Consolador, ou seja, Paulo nos ensina que por mais humanos que nós sejamos, por mais frágeis que nós sejamos, as limitações elas podem até ser geográficas, mas nunca fraternas. Em Cristo nós estaremos sempre espiritualmente ligados. Meu irmão pode estar em outra cidade, mas eu posso estar em espírito de oração
orando, pedindo pela vida dele. Eu posso não estar na igreja, mas eu posso estar orando e pedindo pela igreja, intercedendo pela igreja, investindo na igreja. É possível amar, é possível investir, é possível interceder pela igreja, é possível interceder pelos irmãos da fé. Paulo me ensina, meus irmãos, que a distância ela pode até ser geográfica, mas nunca no campo espiritual. Porque eu posso orar para o meu irmão, mesmo ele não estando aqui. Eu posso ser uma bênção na vida da minha igreja, interceder pela minha igreja, mesmo quando por motivos particulares, por motivos de trabalho, ou por outros motivos que sejam plausíveis, motivos esses que nos impeçam de estar aqui. Mesmo assim, nós podemos ser uma bênção na vida da nossa igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina a importância, pode passar por favor, a importância de nós aprendermos a controlar melhor o nosso tempo e as nossas prioridades. Paulo, para aqueles homens arruaceiros, opositores do Evangelho, era taxado de desinteressado, de negligente, de alguém que desistiu do povo, de alguém que realmente não amava do jeito que dizia que amava, por não ter voltado para visitá-los naquele tempo, naquele momento. Contudo, nós lemos, meus irmãos, que havia uma barreira espiritual, um movimento de oposição diabólico para impedir o retorno de Paulo e Silas à cidade de Tessalônica. Paulo teve esse motivo, meus irmãos. Mas eu queria refletir com os irmãos nessa noite que hoje existem outros motivos que têm afastado os crentes de voltar à sua igreja. Contudo, hoje o nosso tempo tem sido um grande vilão. As nossas prioridades têm sido uma porta de entrada para Satanás entrar e nos afastar da casa do Senhor. Tem sido uma porta de entrada para nos afastar da companhia dos irmãos, do convívio da igreja. Meus irmãos, muitas vezes hoje na nossa agenda não há espaço para Deus. Nós temos espaço na nossa agenda para o nosso trabalho, nós temos espaço na nossa agenda para os nossos compromissos familiares, nós temos espaço na nossa agenda para as nossas atividades regulares, uma caminhada, uma academia. Nós temos espaço para sair com os amigos, para comer um churrasco. Nós temos espaço para N coisas, meus irmãos. Mas tem faltado horário para Deus na nossa agenda. E essa é uma triste constatação que vemos ao olharmos não para a igreja presbiteriana, não para essa igreja especificamente, mas é o contexto de uma igreja geral, de uma igreja globalizada, onde Deus perdeu a sua prioridade, onde o espaço do primeiro lugar não é mais do Senhor na nossa vida, onde buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas não são mais acrescentadas, a gente não crê mais nisso. Satanás, meus irmãos, se opõe a Deus. E ele cria situações que nos atraem. Ele cria embaraços que nos assediam. Nós precisamos entender que ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo do povo de Deus. E o principal objetivo dele é afastar você da comunhão dos santos. É tirar o crente do convívio, da família da fé. É criar crentes isolados, porque quando nós ficamos separados, a tendência de queda é maior. Eu estive num congresso organizado pela 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Eu achei um cartaz, um banner que eles tinham na porta de entrada da igreja, muito interessante. Ovelha que se desgarra do rebanho vira petisco de lobo. Nós não podemos, meus irmãos, dar o luxo de, depois de experimentar o que é estar na presença de Deus, o que é estar na convivência com os irmãos, o que é estar em comunidade, em koinonia, a gente não pode
se dá ao luxo de querer andar sozinho mais. Porque a vida nossa, ela passa a não ter mais sentido. As pessoas, quando faltam um culto, talvez machucam um pouquinho o coração. Poxa vida, eu queria estar tanto lá. Após o segundo culto, isso passa a doer um pouco menos. Do terceiro culto em diante, a gente já não dá tanta importância. E aí a gente vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e a gente vai chegar a um ponto que não vai perceber a que distância nós estamos de Deus. Então, controle melhor o seu tempo. Controle melhor as suas prioridades. Em terceiro lugar, sirva. Pode passar, por favor. Aprendemos com Paulo a importância de servir a Deus sem esperar a recompensa humana. Quem está em Cristo, ele já tem a melhor recompensa. Paulo reforça no versículo 19 dizendo: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Assim vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo reforça isso quando ele fala sobre a gloriosa vinda de Jesus Cristo. Paulo esperava este dia com esperança e também disse que sobre a coroa da glória, sobre a completa alegria, sobre os privilégios, sobre os benefícios na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele olhava para Tessalônica, meus irmãos, para os crentes que lá ficaram plantados naquela jovem congregação, plantada na segunda viagem missionária, quando ele olhava, olhando no início lá, do bom testemunho que eles davam, ele tinha a visão de homens que haviam sido remidos, de homens que haviam sido transformados, e olhar para isso é materializar a esperança dessa graça, a esperança dessa glória. E por isso ele escreve essa carta aos Tessalonicenses para que mantivessem firmes, constantes, dignos para aquilo que eles haviam sido chamados. Meus irmãos, eu imagino que esse também foi o sentimento dessa igreja, quando ela teve a alegria de ver tantas congregações que foram plantadas por ela se tornando igreja. A obra não havia sido em vão. A obra não foi nada desprezível. O trabalho foi bem feito. Os irmãos permaneceram firmes. Os irmãos permaneceram fiéis. Aquilo que Benjamin César fez plantando igrejas de lugar em lugar, com toda a dificuldade, que não tinha os recursos que a gente tem hoje, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, e fazia isso por amor, e fazia isso por paixão, e fazia isso porque ele havia sido chamado para um desafio que era maior do que ele. E nós vemos no nosso presbitério as igrejas organizadas, e talvez 70% delas foram filhas dessa igreja, do trabalho de uma pessoa que acreditou no chamado que Deus tinha para a vida dela. E eu queria te dizer, irmão, irmã, o Senhor também tem um chamado para a sua vida. O Senhor também te chamou com uma missão. Mas a pergunta que eu fiz no começo, que eu fiz na transição, é a mesma pergunta que eu faço para você agora. O que tem te impedido de retornar? Aquilo que você fazia, a alegria das primeiras obras. E a gente volta a pensar na letra daquela música de Carlinhos Félix. Eu quero voltar ao início de tudo.
e encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever os meus conceitos, os meus valores. Eu quero reconstruir. Para Paulo, os irmãos dessa jovem igreja de Tessalônica, dessa jovem congregação plantada por ele na viagem missionária, ao ele poder olhar e vê-los crescendo firmes, fortes e constantes, era a sua maior recompensa. Era a sua maior satisfação. O trabalho havia sido bem feito. Os irmãos não receberam aquilo e agasalharam, mas eles desenvolveram e levaram aquela obra à frente. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça nessa hora, a fechar os seus olhos, a você refletir na sua vida, a você fazer uma análise nesse momento. Paulo, Silas, eles foram forçados a sair de Tessalônica. Mas o amor pelos tessalonicenses não havia saído deles. Paulo foi forçado a sair dessa cidade que ele tanto amava, mas o amor por aquele povo não havia saído do seu coração. Eu tenho certeza que o amor que Deus colocou na sua vida, no seu coração, por essa igreja, esse amor não se esfriou. Paulo, como pastor, como missionário, ele nos ensina muito, irmãos. Muitos reclamam hoje que vivem sob pressão e dizem a pressão da família, é pressão do trabalho, é pressão da escola, é pressão do mundo, é pressão do sistema. Paulo passou por inúmeras pressões. O apóstolo Paulo, ele foi preso, foi perseguido, foi humilhado, foi açoitado, mas nada disso azedou o seu coração. Isso não fez o seu ministério fracassar, não tirou dele a sensibilidade ministerial, não tirou dele a capacidade de amar, mesmo quando não podia estar por perto. Irmão, irmã, o apóstolo Paulo sabia que o progresso espiritual dos tessalonicenses era a sua maior recompensa. E por isso eu queria te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, a nós aprendermos com o apóstolo Paulo. E eu queria te desafiar, ame essa igreja, mesmo quando você não puder estar perto dela. Controle melhor o seu tempo, as suas prioridades. Sirva a Deus, crendo que a maior recompensa já foi dada por Cristo, a oportunidade de vivermos ao seu lado eternamente. Não há preço que pague isso, irmão, irmã. Eu queria te desafiar nessa noite a você refletir nesse momento. O que está te impedindo de voltar? O que está esfriando o seu coração? O que está te distanciando do Senhor? Pelos olhos da fé eu não acredito em coincidências, mas eu acredito em propósitos. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem um propósito para a sua vida. E esse desafio não é um desafio que traz dor no coração, mas é um desafio que traz gratidão, porque servir ao Senhor não é uma obrigação, é um grande privilégio que nós temos. O que está te afastando? O que está te impedindo de voltar? Quem sabe Deus não trouxe você aqui nessa noite para você dar um passo de fé. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filho, eu te amo tanto, filho.
Eu te chamei para ser uma bênção nessa igreja. Mas é possível que as ocupações, o corre-corre do dia a dia, o secularismo está roubando de você o tempo que você poderia oferecer para Deus. Tempo com qualidade. Não é aquela oração que a gente começa no dia anterior e só termina no dia seguinte, mas é oferecer a Deus um tempo com qualidade. O apóstolo Paulo me ensina isso, que nós temos a capacidade, a possibilidade de amar, de orar, de investir, de interceder, mesmo quando a gente não puder estar presente. Ele me ensina a importância de entendermos o que realmente é prioridade na nossa vida. O que tem te afastado do Senhor? O que tem te deixado longe do Senhor? O que tem te deixado longe do Pai? Nessa noite o Pai quer te trazer de volta. Ele está com braços abertos, à espera de dizer: filho, eu estou aqui, volte, aqui é o seu lugar. Meus irmãos, eu poderia fazer um apelo, chamá-lo aqui na frente, se você desejasse vir. Mas eu creio que muito mais importante do que a emoção de estar aqui é a decisão de fazer o que nós aprendemos nessa noite. O que muda a nossa história não é o que a gente ouve, mas é o que a gente decide fazer. Decida andar ao lado do Senhor, e você vai descobrir que a sua vida jamais será a mesma. A sua vida não vai passar pela mesmice, porque quem anda ao lado do Senhor anda em novidade de vida. Aquele que pensou que o ontem foi maravilhoso, em Cristo sabe que o hoje é infinitamente melhor e que o amanhã ainda será melhor. Nesses 143 anos de organização dessa igreja, de tantas bênçãos, de tantas lutas, mas também de tantas vitórias, realizações, esse trabalho que os pioneiros aqui fizeram, ele não pode parar, ele não pode acabar, não pode ser uma saudosa lembrança apenas, porque essa obra começou neles, continua em nós e terminará na vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmãos. Feche teus olhos. Pai de amor, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, Deus, porque nós somos infinitamente pequenos, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, que quando nós olhamos para a vida de Paulo e olhamos para a nossa vida, nós vemos uma disparidade tão grande, Pai. Nós vemos uma distância tão extensa. Alguém que havia sido perseguido, alguém que havia sido humilhado, alguém que havia sido preso, açoitado, mas alguém que não perdeu a capacidade de amar. Alguém que amava mesmo quando não podia estar presente. Alguém que na sua ausência escrevia cartas demonstrando o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, a sua preocupação. Ele aconselhava por meio de cartas. Ó Jesus, não permita que nós venhamos perder essa capacidade de amar. Essa capacidade de servir um ao outro, como se nós estivéssemos servindo o próprio Senhor. Obrigado por essa noite, Deus, pela oportunidade de estar aqui com esses amados irmãos. Abençoe, ó Deus, essa igreja, o conselho dessa igreja, o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, os diáconos, ó Deus, a escola bíblica dominical, os ministérios, as sociedades internas, ó Deus. Ó Deus, que eles possam a cada dia experimentar o melhor dessa terra, Deus, que é dada pelo Senhor. Que a cada dia eles venham encarar o ministério que o Senhor tem para a vida deles com temor e tremor, Deus.
crendo que eles não são alguém que tem recebido uma carga pesada demais, mas eles são homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, privilegiados, que receberam uma missão do céu. E permita que eles venham cumprir, Senhor, essa missão para a honra e glória do Senhor. Abençoe essa igreja, Deus. Abençoe o pastor, o conselho, Deus. Continue dando sonhos, continue dando visão. Continue, Deus, incendiando o coração, deixando cada vez esse coração mais apaixonado pelo Senhor. É a minha oração, Deus, o meu desejo. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.